Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje teremos uma grande oportunidade de conversar com a professora Daniele Cabral Bonfim, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lotada no Laboratório de Biomineralização, onde ela tem algumas linhas de pesquisa, como uma principal, vamos dizer assim, onde a gente vai focar a nossa conversa hoje, em mecanismos de formação, manutenção e regeneração óssea. Professora Daniele, muito obrigado por estar hoje aqui com a gente no nosso quadro Resenha Consciência, e vamos falar sobre ciência hoje aqui. Olá, Felipe. Olá, todo mundo que está assistindo. Primeiro, antes de mais nada, queria te agradecer pela oportunidade de vir aqui nesse projeto seu e poder falar um pouco sobre a minha atuação enquanto cientista, essa área de pesquisa que eu tenho atuado, e também te parabenizar pela iniciativa. Acho que cada vez mais a gente está percebendo essa necessidade de explicar para a sociedade o que a gente faz, né, dentro dos nossos laboratórios, a importância de se investir em ciência, em tecnologia. Então, é bastante louvável a sua iniciativa. Então, só agradecer e te parabenizar. Obrigado. Daniele, você há bastante tempo, desde o seu processo de formação, né, mestrado, doutorado, você trabalha com células mesenquimais, mas de forma bem pontual. O que são essas células mesenquimais? Tá. Então, para começar a falar sobre as células mesenquimais, eu acho que é importante a gente deixar claro que assim, a gente hoje tem uma nomenclatura que engloba, dentro desse conceito de célula-tronco mesenquimal, diversas populações que têm um potencial de gerar outras células maduras em diversos tecidos e órgãos do organismo, né? Então, a gente tem dentro dessa nomenclatura as células tronco mesenquimais de tecido adiposo, da medula óssea, né? Então, são várias células. Isso não quer dizer que essas células são iguais, são populações diferentes. Tá? Eu, especificamente, trabalho com as células mesenquimais que residem na medula óssea, né? Que é esse tecido que existe dentro do canal medular dos ossos. Né? Então, isso é uma definição bastante importante. Essas células, no osso especificamente, a gente acredita que elas têm um papel durante a vida de manutenção da massa óssea. Né? O osso a gente sabe que é um tecido bastante dinâmico, ele vai sendo remodelado, né, renovado durante toda a nossa vida. Então, essas células, a gente supõe que elas atuem gerando novas células para manter esse osso durante a vida, e também em casos de necessidade de reparação, né, de regeneração desse tecido. Às vezes, eventualmente, a gente sofre um acidente e quebra um osso. Né? Quem já passou por isso sabe que depois de um tempo o osso regenera e ele volta a ser exatamente igual ao que ele era antes. Então, isso é um processo verdadeiramente regenerativo, né? Diferentemente de quando a gente, por exemplo, sofre um corte profundo na pele, o que ocorre no final é a formação de uma cicatriz, né? Um reparo. O osso não, o osso regenera. E aí a gente também supõe que essas células também tenham um papel importante nesses processos de regeneração. Então, ela atuaria tanto mantendo essa massa óssea durante a vida, como também atuando de forma a regenerar em caso de ocorrência de uma lesão. Na parte prática, como é que vocês fazem para caracterizar, melhor dizendo, para identificar essas células? Aí é onde agora a gente poderia dizer que estão concentradas as pesquisas em torno dessas células, né? Porque historicamente a gente sabe que elas existem na medula óssea, e a gente também tem um outro conjunto de células que tem o potencial de gerar novas células maduras, mas que residem na parte externa do osso, né? Num tecido conjuntivo que fica em volta do osso, que é chamado periósteo. E então a gente tem no osso, a gente pode dizer, as células tronco-periosteais, que vivem do lado de fora do osso, e as células mesenquimais que vivem dentro do osso. O problema é que a gente sabe que essas células existem em ambas localidades, mas a gente não sabe de fato quem elas são, quais são as características delas, em marcadores que a gente pudesse utilizar para isolar essas células do tecido e aí poder estudá-las apropriadamente. Então,
o campo de pesquisa agora está tentando trabalhar de forma a tentar identificar marcadores que nos permitam ver onde essas células estão, de fato. E a medula óssea tem todo um tecido, uma arquitetura que é bastante complexa. Dizer que essa célula reside na medula óssea é praticamente dizer nada sobre elas. São muitos tipos de células dentro da medula óssea, né? Exatamente. Então, a gente já sabe que o que a gente chama de célula-tronco mesenquimal, na verdade, é uma população bastante heterogênea, que tem várias subpopulações ali dentro, algumas com potencial tronco ou progenitor e outras não. Né? Então, a gente está tentando trabalhar de forma a separar essas populações e tentar identificar o que elas têm, de fato, né, que permitem que elas possam gerar ou não populações maduras. À medida que vocês conseguem uma caracterização mais completa, vocês podem chegar, por exemplo, num protocolo onde vocês podem gerar um processo de recuperação óssea mais eficiente, por exemplo. Exatamente. Porque hoje em dia já tem mais ou menos, deve estar completando agora já quase uns 20 anos de proposta de utilização dessas células na medicina regenerativa, né? Para tentar regenerar fraturas ósseas, onde a gente tem uma perda tecidual muito extensa e aí o osso perde essa capacidade intrínseca de regenerar. Então, uma possibilidade seria associar essas células com algum biomaterial de forma a prover, né, e tentar estimular a regeneração desse osso. Só que depois de 20 anos de pesquisa, trabalhando com animais de laboratório, trabalhando in vitro, a gente já chegou à conclusão de que essas células de fato funcionam para isso. Né? Diversos modelos animais a gente conseguiu comprovar. Só que a gente está agora com uma grande dificuldade de translacionar, né? Ou seja, de sair do modelo animal e ir para o paciente, de fato. E aí a grande questão é essa, né? Uma delas, na verdade, é que a gente está trabalhando atualmente ainda com uma população que é muito pobremente caracterizada. Na verdade, o que a gente pega é uma população super diversa de células, que a gente não sabe exatamente o que tem em cada preparação que a gente faz. Né? E aí, para aplicar isso no contexto clínico, isso é muito ruim porque a gente não consegue, de antemão, saber se aquela preparação de células está ótima ou não para gerar, de fato, um processo regenerativo. Fica complicado até para fazer uma espécie de uma repetição, né? Para definir um determinado protocolo, né? Exatamente. Para a gente definir que um produto celular serve ou não para um processo regenerativo, a gente tem que ter ele muito bem caracterizado. Então, a gente tem que saber, olha, X% dessa população de células são células multipotentes, 20% são células progenitoras, o restante são células só que compõem o estroma da medula óssea e não vão atuar muito bem. Então, a gente tem que ter isso muito bem definido. E dessa forma, a gente consegue comparar os resultados, interpretar esses resultados e chegar a uma conclusão. Quando a gente não tem essa caracterização inicial, porque a gente não sabe quem são essas células, quais são os marcadores, então a gente fica muito na tentativa e erro. Então, o que acontece é que a gente isola essas células da medula, e aí a gente isola porque elas têm capacidade de aderir nos nossos frascos de cultivo. Então, a gente praticamente pega tudo que adere nas nossas garrafas e aí faz os testes. E aí o que os modelos animais mostraram é que ora funciona, ora não funciona. Provavelmente então, pela diversidade de células que você tem nesse momento. Exatamente. Em cada preparação. Uhum. E aí a gente não pode ir num estado desse de pesquisa para o paciente, né, porque vai submeter a um tratamento bastante invasivo, que tem um processo regenerativo que por si só já é bastante longo. Então, se a gente pensa o processo de regeneração de uma fratura normal é em torno de 4 a 6 meses. Né? Então, a gente não pode arriscar, submeter o paciente a um tratamento que depois de 6 meses a gente descobre que não funcionou porque talvez a preparação celular não fosse ótima. Né? Então, a gente precisa agora, nesse momento, caracterizar melhor essas células de forma que a gente otimize essas preparações e aí sim a gente gere um produto celular que a gente saiba de fato, de antemão, que, olha, não, essa preparação funciona. E sobre seus projetos, obviamente que tem coisas já publicadas e tem coisas que, né, tem uma certa preocupação de divulgar antes de estar publicado, de ter conferido.
Mas sobre seus projetos voltados nessa área de bioengenharia óssea, o que você teria para explicar para a gente o que tem sido feito, quais são as perspectivas assim nessa área importantíssima, né, se você for pensar em termos de saúde pública, né, para recuperar o paciente mais rápido, de forma mais barata, talvez, né? Exatamente. Em termos de pesquisa mais voltado para essa parte da medicina regenerativa, então a gente vem trabalhando já há algum tempo tentando identificar essas populações, né? E aí a gente tem feito tanto uma questão um pouco mais dentro do campo da pesquisa básica para tentar entender essas populações, quanto nessa interface mais translacional. Na interface translacional, a gente vem tentando trabalhar os métodos de cultivo dessas células para tentar estabelecer protocolos que sejam melhor padronizados. Então, que a gente consiga ter um método de isolamento e expansão dessas células de forma que a gente consiga padronizá-las melhor e ter um protocolo mais fechado, mais amarradinho. E, no final, avaliar se a gente, submetendo as células a esse processo, se no final elas continuam tendo esse potencial de formar osso, de proliferar bem, né, que é o fundamental para fazer as terapias. Isso tudo dentro de um contexto que a gente chama, na parte de pesquisa clínica, né, de good manufacturing practices, ou seja, boas práticas de manipulação, de forma que a gente não contamine essas células com outros patógenos durante o processo de manipulação, né? Então, se a gente vai utilizar essas células no paciente, essas células têm que ser limpas, né? Elas não podem ter nenhuma contaminação com vírus, bactérias, qualquer outro nesse sentido, que a gente coloque durante esse processo de manufatura. Então, a gente tem trabalhado tentando estabelecer esses protocolos e os métodos de análise para garantir que a gente vai ter um produto celular limpo e livre de qualquer tipo de contaminação e com suas propriedades biológicas mantidas, né? E aí, nesse sentido, a gente está vendo especificamente essa propriedade de formar osso em vivo. E na parte mais de pesquisa básica, eu venho desenvolvendo um projeto desde que eu fui trabalhar lá no NIH durante meu pós-doutorado, onde a gente tenta avaliar, utilizando essas novas ferramentas do mundo das ômicas, né, principalmente a transcriptômica, que é uma técnica onde a gente consegue mapear todo o perfil de expressão gênica de uma única célula, né? Então, ao invés de fazer como a gente fazia até um pouco tempo atrás, que era estudar a expressão gênica em população celular, né? A gente está avaliando agora cada célula individualmente. E aí, através dessas técnicas, a gente consegue... É como se a gente tirasse uma foto de cada uma dessas células que a gente pega, né? E a partir dessa foto de cada uma dessas células, a gente vai comparando uma a uma, de forma a tentar identificar essas subpopulações que a gente tem dentro dessa população maior, que a gente chama de célula-tronco mesenquimal. Então, o que a gente espera através dessas análises é ver se a gente consegue, primeiro, dissecar essas subpopulações e aí tentar definir quais são os melhores marcadores dessas populações, de forma que depois a gente consiga separá-las e aí, de fato, começar a trabalhar nessa questão da otimização do produto celular que eu falei para você, né? Então, se a gente chega à conclusão de quem é a população multipotente, quem é bipotente, quem é unipotente, e a gente começa a brincar com essas proporções dentro de um produto celular, então talvez a gente consiga chegar num ponto mais à frente, numa padronização de qual é a melhor proporção dessas diferentes populações celulares que vai garantir uma boa regeneração de uma fratura, né, no menor intervalo de tempo, que é o que a gente na clínica precisa, né? Muito bom, Daniele. Sem dúvida nenhuma, vocês têm um grande desafio nas mãos aí, porque, como você mesma comentou, né, são 20 anos que a literatura vem tentando chegar num denominador comum e você e seu grupo de pesquisa estão colaborando de forma significativa para que, de fato, se consiga chegar nesse ponto. Parabéns pelo trabalho. Sem dúvida nenhuma, vocês vão ter aí alguns anos de frutos bem colhidos por conta dessa base que vocês estão montando já há bastante tempo no seu grupo.
Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas a gente vai disponibilizar na sua descrição alguns links de papers, né, de trabalhos científicos nessa área, de tal forma que a leitura vai ficar mais completa, né, porque em mais ou menos 15 minutos não dá para a gente aprofundar num tema tão importante para a sociedade como esse, mas a literatura vai estar disponibilizada para quem tiver interesse aqui, como eu falei, na sua descrição. Então, mais uma vez, professora Daniele, muito obrigado pela participação no nosso quadro Resenha Consciência. Espero vê-la novamente aqui para a gente conversar sobre outros tópicos. Boa sorte aí no trabalho de vocês. E muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço de novo e espero em outras oportunidades a gente poder conversar mais, porque realmente é um assunto que me fascina bastante e eu gosto de falar muito sobre ele. 15 minutos é muito pouquinho, né? Então que a gente possa conversar outras vezes também. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, Daniela. Tchau, tchau.